é necessário a gente aprender, de fato, a filtrar os tipos de vozes que atrapalham a nossa vida. Os tipos de vozes que arrancam de nós o nosso propósito, a nossa vida, que faz com que a gente não tenha de fato uma vida transformada. O grande problema é: qual é a voz que eu tenho ouvido? Talvez eu ouço 3 tipos de vozes, 4 tipos de vozes, e no meio dessas vozes tem a voz do Senhor, mas eu estar ouvindo e dando atenção a esses tipos de vozes faz com que eu não filtre a voz que eu preciso filtrar. Domingo passado eu falei sobre as vozes externas, sobre a voz interna e sobre a voz do caos. Eu falei esses 3 tipos de vozes. Agora mais cedo no culto eu estava pregando sobre esse mesmo tema. E as pessoas, eu fiquei impactado pelo que aconteceu no nosso culto. E eu quero dizer para você, filho, está na hora de você calar as vozes que te impedem de ter uma vida transformada. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, ouça todas as vozes possível, mas aprenda a filtrar cada uma. É necessário. Por quê? Porque a gente vai ouvir os tipos de vozes sim, mas a gente precisa filtrar a que a gente precisa ouvir. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Quando ele fala sobre esse versículo, é muito interessante a gente olhar para esse versículo, para a primeira parte desse versículo. Porque ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou. Não, vocês estão comigo? Balança teu irmão e diz assim: meu irmão, tá frio, mas não é para dormir. Vamos lá de novo, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se a gente for olhar nessa palavra, a gente vê uma exortação de Deus falando assim: ei menino, peraí, calma. Fica quietinho e entenda que eu sou Deus. Não se preocupa, o que for para acontecer, vai acontecer. Mas o importante é que eu sou Deus na sua vida. É muito importante a gente entender. As vozes podem nos confundir, cara. O grande problema é que às vezes a gente ouve as vozes e não sabe filtrar. Em vez de nós termos uma voz que nos leve a avançar, às vezes nós acabamos ficando confundidos. E quando nós nos confundimos, acabamos nos desanimando. E quando nós nos desanimamos, nós acabamos abandonando o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quem tem propósito aqui? Tá fraco. Quem tem propósito aqui? Então, se eu tenho um propósito, então eu preciso ouvir a voz que realmente me aponta para ele. Eu não posso ouvir a voz que me afasta do meu propósito. Mas quando eu ouço a voz errada, eu acabo me desanimando. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, não desanima. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Eu posso ouvir um amém? É necessário entender. Essas vozes, elas falam o tempo todo com a gente. Sabe qual é o grande problema? Quando a voz chega para nós e fala que nós somos incapazes de fazer algo, 90% das pessoas acabam abandonando o propósito. É muito sério. Essas vozes, ela fala que nós somos incapazes. Essa voz fala também em pensamentos e coloca pensamentos totalmente distorcidos de quem nós somos.
Eu quero fazer a palavra para você, falando para você qual é o som, qual é o pensamento, qual é a voz que fala com você. E que você ouve e toma ela como direcionamento. Eu quero começar falando para você, aonde foi que você parou? Por que você está falando isso, pastor? Porque se você parou em algum lugar, é porque alguma voz você ouviu. Se você parou em algum lugar, é porque alguma voz chegou até você e roubou a expectativa que tinha dentro de você. Mas eu posso falar algo para você e dizer para você: Deus ainda é fiel, Deus ainda é o mesmo. Aquele que prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Não importa as vozes que você ouviu, que te tirou do caminho. O que importa é que você tem o Senhor para te levar ao nível que você precisa chegar. Eu quero trazer para vocês 3 tipos de vozes e a gente vai orar. A primeira voz que eu quero trazer para você nessa noite é a voz de número 4, que se chama voz do passado. O passado trava muita gente. Você sabia disso? O passado impede muita gente de alcançar o verdadeiro objetivo. As vozes do passado são as lembranças que te impedem de avançar. É muito sério, por quê, pastor? Porque quando você fica preso no passado, você não consegue avançar ao seu objetivo. Às vezes você está com a vitória, faltando apenas de você tomar um passo para conseguir, mas você não consegue, porque você está olhando aonde? Aonde? Vocês estão comigo, gente? Vou perguntar desse lado aqui. Vocês estão comigo? Vocês vão rir, que acho que eles não estão, não. Vou perguntar desse lado aqui. Vocês estão comigo? Ah, melhorou. Então, quando eu não ouço a voz reta, eu não consigo avançar. E quando eu não ouço a voz do Senhor, eu não consigo, de fato, definir quem eu sou. As vozes do passado são as lembranças que impedem nós de avançar. Olha o que está escrito em Filipenses 3, 13 e 14. Projeta para nós. Vou contar até 3 e nós vamos ler, amém? 1, 2, 3. Amém? Agora bate a palma para você. Filipenses 13, 14 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o meu. Eu prossigo para o meu. Mas antes de eu prosseguir para o alvo, eu tenho que fazer uma coisa: esquecer de quê? Não ouvi. Esquecer de quê? Ah, pastor, eu vou ter amnésia? Não. Ah, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho mais que me importar com aquilo que passou. Porque o que passou? Gente, vocês estão comigo mesmo hoje, gente? O que passou, passou. O que passou está no passado. Então, o que ficou para trás, eu não consigo mais refazer. Aconteceu lá atrás com a minha vida. Como que eu vou reviver o que eu não consigo mais? Então por que eu vou ficar lá atrás?
Eu tenho que entender que minha vida importa no presente. Paulo, ele declara isso e é algo muito interessante. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficou para trás, prossigo para o alvo. Sabe por quê? Porque Paulo, antes de ser um apóstolo, ele era um perseguidor de cristão. Paulo, antes de salvar vidas e entregar para Cristo, ele matava aqueles que declarava a fé em Cristo. Então eu quero trazer para você, dizendo para você, o que é que você já fez na sua vida? Aquilo que você já fez trava você. As coisas que você tem vivido hoje ainda é resultado do passado. Eu quero te perguntar seriamente, você está aqui no presente, mas você ainda está focado no que aconteceu com você? Ou naquilo que você fez lá para trás? Eu quero lembrar para você, Deus, ele é fiel e justo. Ele nos perdoa. Mas para poder eu viver de fato sendo uma pessoa que vive como uma pessoa perdoada, eu tenho que aceitar o perdão do Senhor. Eu quero falar para você, Paulo é um exemplo declarado. O passado ele pode nos prender com lembranças de erros e fracassos. Você sabia? Quem nunca errou aqui, cara? Sério. É da gente pensar e a gente analisar. Quem nunca errou? É outra coisa que a gente tem que analisar. Quem nunca tentou fazer algo e quando achou que ia dar certo, acabou que não foi conforme a gente queria. O grande problema é, aconteceu, então eu prossigo para frente, esquecendo, não dando mais importância com aquilo que ficou lá para trás, porque o que me importa é o alvo que está lá na frente. É sobre isso. Eu preciso compreender, eu preciso entender que nunca vou mudar, nunca vou conseguir ser suficiente se eu permanecer lá atrás. Então eu tenho que calar de uma vez por toda essa voz do passado. As vozes do passado, sabe quais são? Aquela que te questiona o tempo todo. Aquela que faz você botar interrogação em tudo. Sabe qual é a voz do passado? Aquela que coloca você ao ponto da dúvida. E eu quero dizer para você, está na hora de nós conseguir, de fato, abandonar o passado e prosseguir para frente. Porque o nosso alvo é... Fala para o teu irmão, o nosso alvo é Cristo Jesus. Fala para o outro irmão, meu irmão, o teu alvo é Jesus Cristo. O Senhor não te define pelo teu passado. Você sabia disso? Fala para o teu irmão, diz que é meu irmão. O Senhor não te define pelo teu passado. Fala assim, o Senhor te define pelo que você é em Cristo Jesus. Bate uma palma para Ele. O que passou está melhorando. O que passou está melhorando. O que passou, aleluia. O que passou, passou, não importa. Aconteceu, eu vou para frente. Deus já me perdoou. Então se Ele me perdoou, eu prossigo para o meu. A quinta voz, ou seja, a segunda voz de hoje, como eu falei na celebração das 18, é a voz que mais trava as pessoas. É a voz que mais prende as pessoas. Se você está anotando, a quinta voz é a voz da comparação. E aí?
Você é aquela pessoa que fica o tempo todo se comparando com outra pessoa? Olha para o teu irmão que está do teu lado. Fala assim: meu irmão, você é lindo, porque você é único, exclusivo, com a única identidade. Aleluia. É para acordar e assustar o caboclo que está do outro lado aqui, ó. O irmão aqui, você tem que declarar, cara. Presta atenção para mim aqui. Por que eu falo isso? Porque o grande problema é a comparação. Talvez você está aqui e não está entendendo o que eu estou falando. Mas eu arrisco em dizer que só as crianças que ainda não têm um entendimento profundo, que nunca se comparou com outra pessoa. Mas a grande maioria já deve ter se comparado. Mas olha esse versículo, Gálatas 6, versos 4. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler. 1, 2, 3. Vou contar de novo, que isso é meio bagunçado. Vamos lá. 1, 2, 3. É muito forte. Cada um examine os próprios procedimentos, os próprios atos. Cada um examine a sua própria vida, para poder ter orgulho de si. É impossível eu analisar minha própria vida se eu estou de olho na vida do Eduardo. É impossível eu analisar minha vida se eu estou de olho na tua vida. E sabe qual é o grande problema? Se eu não me analiso, dificilmente eu vou ter orgulho das minhas ações. Dificilmente eu vou ter orgulho daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. A palavra de Deus diz assim: examine cada um os próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem comparar com ninguém. Você quer ter uma comparação? Compare o seu dia de hoje com o de ontem. Você quer ter uma comparação? Compare a sua vida de hoje com a de ontem. Você quer ter uma comparação? Olhe para você, para os seus atos, aquilo que você faz, e lute para ser melhor. Você quer competir? Compita com você mesmo. Por quê? Porque você é único. Por quê? Porque você é exclusivo. Por quê? Porque você tem uma única digital que Deus colocou para falar. Nessa digital, em outras palavras, Ele está dizendo para você: ei, não se preocupa com o que o teu irmão está fazendo. Aquilo que eu fiz para você é para você. Ninguém vai tomar. É necessário você entender. A voz da comparação é uma das vozes mais traiçoeiras que enfrentamos. Ela tenta nos convencer que precisamos ser iguais ou melhor do que as outras pessoas. Você sabia? A voz da comparação, ela tenta o tempo todo te provar que você tem que ser melhor do que o outro. A voz da comparação te coloca o tempo todo, sabe aonde? No ambiente de competição. A voz da comparação, ela sempre te coloca inferior a quem você está competindo. E sabe o que acontece? A voz da comparação te traz um sentimento de insuficiência, ao ponto de você olhar para si e dizer assim: está faltando algo. Mas levanta a tua mão, vamos profetizar. Em nome de Jesus, eu profetizo que eu sou completo. Eu profetizo que minha vida é uma vida plena. Eu profetizo que eu sou exclusivo do Senhor. Aleluia! Aleluia! A voz da comparação, ela sempre vai vir
fazendo com que a gente nunca se sinta suficiente. E isso é porque sempre estamos olhando para as outras pessoas. Estão com frio, gente? Quem está com frio aí? Vocês querem que desligue algum aí ou deixa assim mesmo? Quer que desliga tudo? A voz da comparação, ela sempre faz eu olhar para as outras pessoas. Mas sabe o que é interessante? Cada pessoa tem um chamado exclusivo. Cada pessoa tem uma jornada única. Cada pessoa que está aqui é diferente. Isso significa que você é exclusivo. Olha para o teu irmão aí. Olha para ele. Examina teu irmão aí. Examinou? Tem certeza? Olha para mim. Não é porque você não é igual ao teu irmão que você é menos amado por Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você? Não é porque você não trilha o mesmo caminho que o seu irmão, não significa que você é menos amado. Não é porque você é diferente dessa pessoa. Não é porque você é diferente dessa pessoa que você não é exclusivo. Eu quero declarar para você que você é único, que você é especial e que o Senhor tem algo maravilhoso para você. Mas para isso acontecer, é necessário eu entender que a voz da comparação tem que sair da minha vida. É necessário eu entender que eu não posso mais me comparar com as outras pessoas. É necessário eu entender que a minha vida é exclusiva do Senhor. E a sexta voz é a voz espiritual. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A voz espiritual é a sexta voz que trava as pessoas. Nós somos corpo. Vamos lá, corpo. Mais uma vez, corpo. Corpo, alma e espírito. Mas eu quero dizer para você, para a tua alma e o teu corpo existir, precisou primeiramente o espírito existir. É necessário que o espírito exista. E que você vai ter batalhas, que você vai ter problemas, que você vai ter dificuldades para você avançar. Eu quero chamar já o louvor, subir. E eu quero declarar para você o seguinte: existem vozes sim, mas as vozes espirituais, elas não podem fazer você se submeter a elas. Pelo contrário, Deus já te deu a arma perfeita para você ser uma pessoa vitoriosa. Efésios 6,12 fala que a nossa luta nunca vai ser contra seres humanos, que a nossa luta nunca vai ser contra outras pessoas, mas contra forças espirituais do mal. A nossa luta nunca vai ser uma luta com uma outra pessoa. Por mais que você às vezes se zangue com alguém, por mais que você brigue com alguém, por mais que você fique sem falar e se torne inimigo dessa pessoa, eu quero dizer para você, essa pessoa não é a sua verdadeira inimiga. Existe algo por trás que faz com que você passe a entender, ou achar, melhor, faça você achar que você é inimigo dessa pessoa. Existem vozes que não vêm de nós, nem das pessoas ao nosso redor, mas que são resultado de uma batalha espiritual. E eu quero te perguntar: você vive no mundo físico brincando que existe um mundo espiritual? Eu quero te sacudir, dizendo para você que o mundo espiritual, ele é mais real que esse físico. Eu quero falar para você que para esse físico existir, precisou primeiramente o mundo espiritual existir.
O inimigo, ele sempre vai trazer vozes para você. E sabe qual é a voz que ele sempre traz? Como eu preguei ainda agora, a voz da mentira. Satanás, ele veio para matar. Meu Deus, vamos lá de novo. Satanás veio para matar. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás veio para matar os teus sonhos. Satanás veio para roubar a tua alegria. Satanás veio para destruir a tua vida. Mas eu quero dizer para você, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. É necessário entender que essas vozes têm um único objetivo, que é destruir, desanimar, enfraquecer, fazer eu duvidar do verdadeiro amor de Deus. E eu preciso compreender que Jesus tem o melhor, que Jesus está sempre, o tempo todo, entregando o melhor para nossas vidas. E eu quero dizer para você, as vozes espirituais, ela só se cala quando nós assumimos o nosso verdadeiro posicionamento. Assim como ainda há pouco eu quero terminar projetando aqui Gênesis 1:26, e eu quero falar quem você é, para que você consiga vencer essas vozes. Vou contar até 3 e nós vamos ler, amém? 1, 2, 3. Olha como esse versículo é muito top. Ele revela quem você é na terra. Esse versículo fala exatamente quem você é. Ele se trata de uma reunião que Deus fez, Ele com Ele mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, para poder fazer você. E no meio dessa reunião Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois Ele disse: domine. Fala assim: domine. Não, fala mais forte, sem invadir sono. Fala assim: domine sobre as criaturas. O que é que Ele está dizendo? Ó, eu vou te dar o que Satanás não tem. Eu vou te dar aquilo que fez Satanás cair. Toma a minha semelhança, toma a minha imagem, e eu vou te colocar na terra sendo dominado. É necessário eu me posicionar para poder alcançar o verdadeiro objetivo. Eu quero perguntar para você: você tem sido dominador ou você tem sido um dominado? As vozes que têm vindo sobre você têm dominado você? Ou você tem se posicionado? Eu quero falar para você, uma verdadeira pessoa que teve um verdadeiro encontro com Deus, um homem que teve um verdadeiro encontro com Deus, ele não precisou de 2 encontros para a vida mudar. Ele não precisou de 3 encontros para a vida dele mudar. Ele precisou apenas de um encontro. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, se prepara, que o Senhor quer te encontrar nessa noite.